Oi, hoje é a resenha do conto A Loba, escrito por Saki, aqui da sua coletânea Um Gato Indiscreto e Outros Contos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Leonard Bilster era uma dessas pessoas que não acha esse mundo atraente ou interessante e que busca compensação em um mundo oculto de sua própria experiência ou imaginação ou invenção. As crianças fazem esse tipo de coisa bem, mas as crianças se contentam em convencer a si mesmas e não vulgarizam as suas crenças tentando convencer os outros. As crenças de Leonard Bilster eram para os poucos, ou seja, para quem estivesse à mão. Assim começa A Loba, escrito por Saki, que conta a história aqui de Leonard e seus poderes sobrenaturais. Sim, é uma espécie de estudioso, essas coisas ocultas e tal, e ele procura sempre fazer aquelas coisas de ilusionismo, né? Sim, lá nos tempos antigos da Inglaterra, né, era muita moda, né? Realmente o pessoal que a gente chama hoje em dia de mágico, né? Antigamente se dizia que eram ilusionistas, trabalhavam a ilusão. De um certo modo, eram pessoas respeitadas, mas também não muito, porque justamente é aquela coisa, né? No fundo, a magia não existe. Tudo não passa de um truque, né? Uma forma de enganar os outros. Na verdade, ninguém compreende como aquele golpe de mágica é feito, mas na verdade, sim, é sempre um truquezinho, um jeito de enganar a audiência. Ou seja, muita gente gosta, é algo divertido, entretenimento, e muita gente não gosta, porque se sente, como direi, assim, enganada. Mas é aquela coisa, né? Você tem que entrar na brincadeira. De todo modo, aqui o Leonard considera tudo isso aqui coisa séria. É um estudioso, digamos assim, né? E durante uma reunião na casa da senhora Hampton, esse papo vem à tona. E aliás, Leonard tem uma grande ajuda de sua tia, a senhora Hoops, e ela meio que também é aquela tipo propagandista, né? Que faz uma boa propaganda do sobrinho. Não, ele manja disso, ele é capaz de fazer grandes transformações aqui na frente de seus olhos. Digam para ele transformar uma coisa em outra que vocês vão perceber como ele é capaz. Claro, aquelas, né, o pessoal também, uma parte tira chacota, a outra parte meio que fica duvidando. A senhora Hampton até diz, né, em tom de brincadeira: ah, se é para transformar alguma coisa que não seja objetos, por que não me transformar numa loba? Pois é, algo bem desafiador. E Leonardo acha isso aqui, talvez, não sei. Já começa a titubear um pouco, mas de qualquer forma é algo possível. Ou não. Na verdade, né? Temos um outro personagem aqui muito interessante que nós já conhecemos, o famoso Clovis. Ele sim, ele meio que vai ajudar essa situação a acontecer. E se vocês sabem já a personalidade do Clovis, vocês meio que já podem imaginar o que possa decorrer aqui na sequência desta aventura aqui. Mas claro que eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto e não conhece Clovis. Minha avaliação do texto: pois é, Clovis dá as caras mais uma vez. Aliás, uma boa novidade que a gente consegue perceber aqui nesse novo conto do Saki é que finalmente a gente descobre o sobrenome do Clovis. Olha só que coisa interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu esqueci de pegar a página certa. Deixa eu pular aqui para outro lugar. Não, não é. Depois eu falo sobre essa história também. Aqui, na segunda página está dito que Clovis se chama Clovis Sangrail. Pois é, finalmente descobri um pouquinho mais a respeito desse personagem, que já está aparecendo pela 7ª ou 8ª vez aqui nesse livro. Já estou perdendo a conta. E pela segunda vez, nós podemos dizer que aí sim, ele é um personagem, pois nas suas outras aparições, ele na verdade ele participava de uma fala, ele falava alguma coisa, sempre daquela coisa bem ácida, né, do humor inglês, e ficava nisso, né? Às vezes aparecia no começo da história, no meio, no final, às vezes servia o que ele estava dizendo para uma outra pessoa, uma história moldura da aventura principal ali do conto, mas não, pois dessa vez temos aqui mais uma confirmação da sua personalidade, ou seja, ele não é do tipo que apenas faz essas piadinhas, digamos assim, né? O uso do sarcasmo em seus comentários a respeito do que as pessoas estão dizendo. Ele sempre tenta achar o lado contrário do que a pessoa está querendo passar por ali no bate-papo, né? Ele sempre puxa pelo lado talvez um pouco do absurdo, você está realmente falando a verdade, aquela coisa, né? Cutucada, pura e simples. Ele não é só isso, na verdade ele tem uma capacidade, talvez um certo sadismo até em provocar as pessoas, além do que elas dizem o que elas são.
Pois é, literalmente isso. Se naquelas coisas de apenas fazer um comentário ácido, ele já provoca algum desassossego em quem está ouvindo o que ele está comentando, com certeza esse tipo de outro comportamento que ele tem é pior ainda. Vale lembrar que quando ele fez isso foi no conto A Cura do Desassossego, que aliás, né, vou deixar o link aqui acima para você dar uma conferida a respeito do que eu falei a respeito do que ele aprontou para cima de desconhecidos. E aqui, algo diferente. As pessoas que estão aqui presentes na reunião na casa da Hampton são pessoas que todo mundo já conhece. Vamos dizer que são super amigos, né? Naquelas, né? Na sociedade inglesa tem muita certa pompa, né? Um certo respeito, onde muita gente convive socialmente, mas de fato não são amigos de verdade. Podemos colocar então todo esse pessoal que está aqui em volta na casa de Hampton como pessoas mais próximas ao Clovis, mas não chega a tanto, realmente não tem grande intimidade. Mas claro, tem um peso diferente. Para quem viu o outro conto, sabe muito bem que ele é capaz de tudo, fazer um certo absurdo meio que para cutucar a pessoa, né? Botar à prova o que a pessoa diz ou deseja também no caso. Na outra história foi mais ou menos isso, a pessoa desejava uma certa tranquilidade, por isso o título A Cura do Desassossego. Já aqui é meio que para cutucar o personagem Leonard, que na verdade tudo que ele está falando, as coisas lá do ilusionismo, tendendo às coisas sobrenaturais, é uma bela de uma baboseira. Mas claro que para ele não basta apenas fazer o tal comentário ácido, ele quer um pouquinho mais. E literalmente ele aproveita a deixa da senhora Hampton, que veio com aquela história de se transformar numa loba. Ela tem esse desejo. E sem querer dar muitos spoilers, na verdade, pelo que eu já disse, você quase já consegue imaginar o que ele vai aprontar ali naquela casa, naquela reunião entre alguns tipos de amigos. Na verdade, ele vai tentar fazer com que Leonard fique em maus lençóis. Aliás, não só ele, como as outras pessoas ali presentes. Mais ou menos umas 5 ou 6 pessoas estão ali naquela noite, jantando, e realmente vamos ter o truque que Leonard talvez diz que ele consegue, porque ele é um estudioso, mas no fato quem vai conseguir mesmo é Clovis. Sem maiores detalhes, sim, essa questão de se transformar em outra coisa, principalmente aquela senhora Hampton se transformar numa loba, é isso exatamente o que Clovis vai fazer. Não é exatamente o spoiler, porque na verdade é o que acontece mesmo por ali. Mas enfim, depois disso que acontece a tal transformação, temos claro o choque mais uma vez, né, de Clovis tentando provocar cada vez mais. Aí sim, é uma sequência enorme de vários comentários bem ácidos dele, sempre cutucando todo mundo, principalmente quem começa a não ficar muito confortável com a situação ali que acontece. Claro, a situação da transformação. Sem maiores detalhes, sim, na verdade é só isso que acontece no texto inteiro. E dito isso, a gente pode fazer mais comparações com o outro, aquele A Cura do Desassossego, principalmente por serem desconhecidos que são vítimas de Clovis. Aquela situação lá, inclusive, é tudo de papo. Ele fala alguma coisa, ele convence as pessoas apenas no blá blá blá. Aqui há uma certa materialidade, digamos assim, na questão da loba. Sem outros detalhes também, para não dar spoilers, mas sim, o truque aqui é um pouco mais visual. Lá na outra história era uma coisa mais abstrata e as pessoas ficavam apavoradas, com certeza. Aqui, como é um negócio mais físico, e você já deve ter sacado o que eu quero dizer, mesmo não querendo dar spoiler, sim, o terror é evidente. E a gente pode concluir que Clovis, na verdade, é um sádico. Ele quer ver as pessoas completamente apavoradas. Aquele sadismo, aquele sarcasmo, melhor dizendo, que ele tem nas suas frases ácidas, quando ele parte para um nível acima, realmente é uma coisa de sádico mesmo. Ele quer ver que as pessoas fiquem apavoradas. No caso aqui, ele tem mais um cúmplice, ou dois, para falar a verdade. Na outra história, ele praticamente agiu sozinho. E aqui nós temos então a situação onde ele tem um total domínio da situação mais do que na outra história e com certeza ele está se divertindo mais. Agora, falando em diversão, nós leitores, bom, eu tive uma sensação um pouco menor aqui nessa história porque justamente na outra ocasião ele fez tudo aquilo com desconhecidos e aqui com pessoas mais próximas a ele. Eu acho que o peso então, da atitude dele, da gente compreender que caramba, ele é capaz de muitas coisas, passar de certos limites. Se fosse ao contrário a ordem dessas histórias, eu acho que impactava mais ainda.
essa história aqui, a gente acreditaria que tudo é possível na mente desse personagem. E depois, quando viesse a primeira história, então, a gente pensaria, então, uau, ele realmente é doido de pedra. Aqui, como está uma situação de o máximo e depois vem uma coisa um pouco menor, digamos que com certeza essa história aqui da vez, a loba, não pesa tanto, porque justamente a gente já sabe que ele é capaz de tudo. Entende o que eu quero dizer, né? Enfim, por causa disso, mas só por causa disso, eu tendo a achar que essa história é um pouquinho menor. Mas claro, na balança dá para dizer que elas têm o mesmo peso. É porque talvez a ordem de apresentação faça com que uma fique um pouco menor do que a outra. Mas claro, se você primeiro começa a ler Saki e conhecendo esse personagem Clovis através dessa história, você, claro, já entende que, caramba, ele é ousado. E depois você vê a primeira história, aí você tem certeza que ele é doidinho de pedra mesmo. Mas, de modo geral, a gente pode dizer que essa história, assim, é aquelas questões típicas da literatura do Saki. Pelo menos aqui em seus contos, ele sempre é um crítico da sociedade. Aquela pompa que ela tem, de modo geral, a gente pode dizer, né, que pelo menos os ingleses antigos, né, queriam ser mais do que realmente eles são. E é por isso que o Clovis tenta destronar todo mundo que tem uma certa empáfia. Claro que, obviamente, ele tem uma muito maior, mas pelo menos provoca essa graça e também sensações tensas, que é uma outra característica da literatura de Saki também. Ele gosta de histórias um pouco que causam um certo temor no leitor. Quando a gente começa essa história e a gente não percebe que Clovis vai participar, a gente tem essa sensação de um pouquinho de assombro. Mas quando vê que Clovis estava por perto, eu falei, acho que vai ter mais uma pegadinha, e com certeza foi o que aconteceu. Clovis é um sacana. Enfim, para A Loba, escrito por Saki, eu atribuo a mesma nota que para o outro conto, 3 asteriscos. Assim, eu já dei a nota, mas faltou dizer uma coisa. Essa história se assemelha um pouco à primeira história aqui de Um Gato Indiscreto e Outros Contos. Justamente Um Gato Indiscreto, pois, nessa primeira história, tínhamos um personagem também que era dado a coisas mágicas. Ele sabia adestrar um gato, o tal do gato indiscreto. Ou seja, aquele personagem lá da primeira história do livro se assemelha a Leonard aqui neste conto. Enfim, vale dizer também que esse livro aqui do Saki tem histórias bastante interessantes, divertidas com certeza. Pena que seja um livrinho difícil de achar, praticamente fora de catálogo, quase só em sebo dá para achar esse título. De qualquer forma, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você poder adquirir através da Amazon. Com certeza, uma boa aquisição. Lembrando também que amanhã temos mais uma história aqui de Rubem Fonseca em A Carne Crua. Mas, enquanto essas próximas histórias não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras desenhos que já aconteceram aqui dentro do projeto aqui em 2020. E tchau!